Mercenários, por que gostamos tanto? Fala aí, Chicão. Bom, eu gosto porque é o seguinte, além da ação, é um filme muito bem humorado, onde os próprios atores tiram sarro deles mesmos. Cara, e quem conhece os atores, né, e conhece um pouco da vida deles, pô, a gente se racha de rir, porque a gente, pelo menos que é mais velho, entende as situações que eles estão citando no filme, né? Então eu me racho com isso, cara. É uma das coisas que eu mais gosto. Olha, o que eu gosto muito em Mercenários é o seguinte, é a nostalgia. É você ver lá o Stallone, o Dolph Lundgren, você vê o próprio Jet Li, o próprio Harrison Ford, que apareceu no terceiro filme, não fazendo nenhum tipo de papel assim mais brusco, porque ele já tá com uma idade avançada, mas tem a referência. A gente tem todo esse transporte, né, que a gente vai de volta aos anos 80 e faz lembrar a infância da gente, o próprio Schwarzenegger, sim, que também tá, e todo mundo reunido num time só. E tem aqui o Jason Statham, né, que aliás não é o Perrin que se parece com ele, sim, o ator que se parece com o Perrin, mas né, que veio até caracterizado. Jason estático, né? Jason estático. Que ele já não participou muito dessa geração anos 80. Mas é um cara que, por ser durão, tal, tem aquele estereótipo que sempre é o fodão de todas as histórias, acabou caindo muito bem dentro do time. E ele fica sempre, tipo assim, corrigindo o Stallone, né? Tipo, você não quer fazer um negócio? Você não vai fazer isso. Ah, já vai fazendo. Não é possível. Essas coisas assim, isso eu acho muito legal. A piadinha que eles fazem entre eles. Professor Paulo Tenório. Imagina, pelo amor de Deus. Então, mas é interessante o que você falou, né? Esses anos 80 e anos 90, essa homenagem que eles fazem, pega toda essa trupe, né, dos anos 80, que talvez foram os maiores atores de filme de ação, né, desse período, e juntar no mesmo filme, né? E eu acho que isso foi muito bacana, né? Assim, né? É como se fosse uma homenagem, né? Você faz uma homenagem e pega todos esses personagens e diz assim, e dá de presente para os fãs, né? E detalhe, né? Tinha personagens que um brigava com o outro em determinados filmes, tudo, não sei o que. O próprio Rock Balboa com o Van Drago, né? Que era o Dolph Lundgren, agora eles estão no mesmo momento. Wesley Snipes também, que ficou muito legal no personagem. No 2, Van Damme e Dolph Lundgren, né? Que é o Soldado Universal, isso, né? Mel Gibson. Mel Gibson no terceiro filme. Sim. E o Deus dará de todos, Chuck Norris. Ah, sim, esse é o... E eu acho que é um dos momentos mais icônicos, eu acho que é com o Antônio Bandeiras também. Antônio Bandeiras, cara, pra mim ele roubou a cena do filme. Ele roubou a cena. Cara, o que você ri daquele cara, sabe? Ele fazer aquela coisa de querer ser o cara da turma, né, cara? E contando aquelas histórias. E por trás daquelas histórias que ele contava, na verdade era um fundo triste, né, cara? Mas o que a gente chora de dar risada com ele, eu não duvido que aquela cena que ele desce daquela reforma que ele tá fazendo na igreja, eu não duvido que ele tenha feito aquilo lá, cara. Eu não duvido. Olha, inclusive estamos para sair o filme 4, eu fiz até um vídeo aqui no canal, que teve muitos acessos, inclusive. A gente teve a informação, pessoal, que ia ter o filme 4, a produtora, inclusive, chegou a divulgar uma nota oficial, mas parece que, por causa de grana, a coisa acabou emperrando e não se falou mais disso. Chegou a ser cogitada a participação de Hulk Hogan, né, cara? Que foi o Thunderbirds no Rock Balboa 3, né? Sim, lá no esse Rock 3. quarto filme para fechar com chave de ouro. Sim, porque o Hulk Hogan, ele fez filmes de ação, chegou a ser protagonista de uma série, né, de infanto-juvenil, né, que ele fez um filme do Rock, né? O Rock, sim, 3 ou 4. O 3 que ele faz uma participação. Sim. Ele fez alguns filmes de ação, mas eu acho que é por causa da época que ele na verdade, ele que levantou a luta livre nos Estados Unidos, e daquele negócio dele falar para as crianças se alimentar direito e tal, né? Ele acabou sendo levado para aquelas filmes de infanto-juvenil. Então não foi muito aproveitado nesses filmes de ação mais violentos. Bom, mas eu penso assim, Chico, já que o Jason Statham não fez parte da geração e acabou entrando pelo estereótipo de ser um cara fodão, etc e tal, por que não o próprio Hulk Hogan, como você falou? Sim, Dwayne Johnson também se encaixaria aí nesse contexto. Sim. E o próprio Danny Trejo. Sim, Danny Trejo. O Hulk Hogan recebeu um telefonema do Sylvester Stallone, e o Stallone perguntou pra ele: aí, cara, como é que você tá correndo? Ele disse: não tão rápido quanto eu gostaria de correr. E como você está saltando? Ele falou: não tão alto quanto eu gostaria de saltar. Mas nada que um dublê possa me substituir, né? Sim. Por quê? Porque ele já parou de lutar, todo mundo sabe, né? Quase 70 anos. Mas
quando ele já estava lá beirando seus 50 e poucos anos, ele sofreu um acidente no ringue e teve que fazer uma cirurgia fodida nas costas, né, cara? Então isso limitou ele um pouco. E aí, com a idade avançando, as lutas deles que ele fazia na WWE começou a rarear um pouco, chegou uma hora e falou assim, não, vamos fechar uma luta aí, e eu paro, né? Porque já não dava mais, né? Então, mas ele chegou a ser sondado, cara. E seria muito bom ele fazer um filme com o Sylvester Stallone. Não é que tiver que substituir ele por um dublê, que se foda, entende, cara? Mas ele merecia, assim, porque é um cara que, além de ter levantado a luta livre nos Estados Unidos, né, cara? Ele fez muita série de ação, muito filme de ação pra garotada infanto-juvenil. O próprio Mr. T também, né? Mr. T, cara, né? Poderia entrar do Esquadrão Classe A. Poderia estar em boa forma, tá gordinho e tal, mas como é uma turma de coroas, né, cara? Poderia muito o próprio Bruce Willis, que participou lá do segundo filme, e o próprio Mel Gibson. Mickey Rourke também. Esse era um problema, cara, com Bruce Willis, que o Bruce Willis é o seguinte. Queira ou não, o Bruce Willis ele é chato pra cacete, segundo os produtores dizem, pra trabalhar. Ele é um cara muito arrogante, muito chato. Tem que ser do jeito dele. Ele tem que ser do jeito dele. Então, criou ali um clima, um mal-estar dentro dos mercenários. Mickey Rourke é um cara muito legal de se trabalhar tudo, mas o problema é que ele vive chapado, né, cara? Mas o que eu tô querendo enxergar, por exemplo, dentro disso daí? Por exemplo, você falou do Bruce Willis. A gente falou agora há pouco do Harrison Ford. São atores que você percebeu que eles não foram pro pau ali de verdade, não, né? Principalmente o Harrison Ford. Então, que nem você falou, de repente o cara não tá na forma, mas você pega um papel ali meio que... escritório. Exatamente, escritório. O Chuck Norris fez, né, gente? Porque a gente sabe que as cenas de luta do Chuck Norris foi só mesmo para a aparição dele. Né? Ele só dá um pontapé no cara, nem sabe se foi ele que chutou aquele cara na cena lá, e assim que ele torce o braço do cara e joga por cima. Não, é legal o fato que foi eu, o Chicão e o Então, isso que eu ia falar agora. Eu acho que o momento mais marcante dos 3 filmes é o Chuck Norris. Sim, porque ele é o ícone e o Sylvester Stallone teve a manjada de usar as piadas que fazem com ele no filme, cara. Aquilo ali foi foi uma puta homenagem que ele fez. A música do Lobo Solitário. Sim. Aquilo ali foi uma puta homenagem. Lembra na hora que ele entrou, tava eu, você e o Jason, a gente se levantou e ficamos reverenciando. O pessoal do cinema tudo, o que esses porra estão fazendo? Na hora que ele entrou. O cara era muito a foda. garotada não vai saber, né? Então. Assim, Não, a garotada não sabia, ficava olhando, o que esses 3 caras idiotas estão fazendo isso daí, né, cara? Porque ninguém. No cinema nós começamos a assoviar e bater palma. E o próprio Wesley Snipes, né? O Wesley Snipes deu também uma caidinha na carreira que ele tá pegando qualquer coisa pra fazer. Cara, e você vê a tirada que é muito legal. Fez um filme de Ali agora. Ele foi sequestrado, no filme Os Mercenários 3, ele é resgatado, né, cara? Resgatado, ele tá preso lá, ele é resgatado pelos mercenários. Aí um deles fala assim, mas por que você foi preso? Ele soneguei o imposto de renda. E realmente, ficou 3 anos preso por sonegar o imposto de renda. É essa tirada que chama bastante atenção, porque quem não conhece um pouco da vida dos atores, né, cara, não entende as tiradas que são ali. Né? Aqui no Mercenários 2, que tem aquele rapazinho que morre logo no começo, né? Sim. Aí vai na frente, sobe o morro lá, e o cara sobe o morro que nem não sei o quê. Você lembra de quando você fazia isso? Rock, né, velho? Subia aquela escadaria. Ele, não me lembro, não. Que era rock, né, meu? Ele corria aquele puta pedaço, depois subia aquela escadaria toda correndo. Então, cara, é muito foda, cara, os mercenários. A própria participação da Ronda Rousey agora no terceiro filme também ficou bacana pra caramba. Ficou. Ela tava nativa ainda, né? Ela tava... Ainda tava no MMA, Tava no MMA ainda, né? Quando ela participou. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas que você, juntando todos esses ingredientes num molho só, dá aquele sabor picante e sensacional com gosto de anos 80. Cara, eu penso assim, cara, porque os Mercenários, como ele trouxe vários atores de filmes de ação que foram ícones, o Harrison Ford em Guerra nas Estrelas, Indiana Jones, né, cara? A gente ficou lembrando daí, poxa, e Billy Blanks, aquele baita ator negro de quase 2 metros de altura que fazia filmes de karatê. Por onde anda, poderia ser chamado também. Aquela atriz americana baixinha,
Cynthia Hot Rock. Isso. Cara, poderia chamar ela também pra participar dos Mercenários. Fazer um papel ali. Eu achava que ela deveria entrar no lugar da Honda. Mas que ia exigir cenas de luta, né, cara? Mas então. a Cynthia Hot Rock podia aparecer como alguém da CIA, pra aparecer ali, as pessoas saberem, mas quem é Cynthia Hot Rock? Eu acho que ia dar uma mexida legal nesse molde aí também, já que você tá falando porque fulano, porque ciclano. Daniel LaRusso, do Karate Kid. Sim, poderia Já que aparecer. tá vindo à tona agora, teve o Cobra Kai agora, né? Que ressurgiu e tal, pô. Sim. Ia ficar bem legal, cara, né? Que já foi mexer nos anos 80. Como um agente da CIA, né? Sim. Que aparecia só pra dar uns tirinhos e tal. Pra pessoa ir recordando esses atores, né? Porque no primeiro filme teve lá alguns atores que começaram junto com o Van Damme, né? Na época, só que não tiveram a mesma proporção de fama que teve no começo. Então poderia começar a trazer esses caras. O cara lá que fez o Highlander. Sim, o Christopher Lambert. É mas também, pela idade, veio como um agente qualquer, um vilão. Todos estão coroa ali, na verdade. Só que tem aqueles caras que estão em forma, Acho que né? o Sean Sean Connery, mais não podia novinho. participar do Sean Connery. Sean Connery, mas só ele que se aposentou, ele não quer mais participar de coisa. Apesar que tá como diretor só agora, mas podia ser só um papel de homenagem ali, Clint Eastwood. Clint Eastwood, assim. Se tivesse vivo lá o Charles Bronson, se tivesse vivo, ele participaria. Tem outros atores aí, cara, como vilão, Billy Drago, que foi aquele vilão em... O cara da Super Máquina que fez agora, participou do Guardiões da Galáxia 3, fez uma ponta ali. Poderia aparecer tranquilamente. Então tem David, não sei o que lá, né? David Hasselhoff. Sim, e ele tá em forma pra fazer até cenas de luta, né, cara? Agora imagina se nesse molho todo aí aparecesse Tom Cruise. Ia ser hilário, cara, ia ser bacana. Porque o Tom Cruise... Ou sabe quem podia aparecer também? O ator que fez o Flash Gordon. Sim, que apareceu no TED. Sim, no TED, sim, poderia aparecer como um dos... É que parece que essa turma, a gente não tem muito conhecimento disso, mas a impressão que dá quando a gente começa a ler sobre o meio e tal, essa turma do Stallone é uma outra banda. A banda do Tom Cruise é uma banda de lá, que é os atores mais topzinhos do momento, tal, ainda são os mocinhos, tal. Literalmente a banda do Stallone são os mercenários. Steven Seagal. Sim, Steven Seagal aí. Que participou do Machete. Machete. Fez um papel muito hilário, muito legal. Sim. Né? E como eu falei, o próprio Danny Trejo, não é mesmo, Tenório? O Danny Trejo, né? Apesar que o Danny Trejo ele se despertou mais, né, de um pouco tempo pra cá, né? Foi, que ele era um coadjuvante. Exato. Ele talvez era mais assim, conhecido na terra dele, lá no México. Mas é aquele cara... Não, mas ele é americano. Ele é americano. É que ele ficou um tempo preso, depois ele voltou, né? Quando ele começou a carreira de ator, na verdade, ele tinha saído da prisão, começou a fazer papéis com o Robert Rodrigues, o Tarantino, de coadjuvante, porque ele era feio pra cacete, ainda né? Aí fazendo o filme, inclusive o Drink no Inferno foi uma das primeiras, não a primeira participação, assim que ele começou a vir mais pra frente da câmera mesmo, né? Aí teve uma chance que ele fez um filme muito bom também, de um policial que tinha que salvar o filho dele para fazer um transplante lá. E um vilão um presidiário queria doar o órgão. Cara. E esse órgão era o Danny Trejo, cara. E o filme praticamente foi o cara perseguindo ele o filme inteiro, velho. E um baita de um filme, cara. Mas voltando a falar sobre Mercenários, eu lembro que quando assisti o primeiro, eu não tinha sacado muito bem qual que era a proposta. Eu fui assistir, eu lembro que eu não fui nem no cinema, eu já peguei em DVD para assistir. E eu falei, como o Chicão falou, não é que o negócio é bem interessante, tem uma sacada legal, tem toda aquela questão de resgatar nossa infância, nossa adolescência dos anos 80 e tal. Aí que eu fui entender realmente a questão do roteiro, das piadas, da história, não era só a luta pela luta. Não. E tem muito fã, cara. Tem muito fã. Tem, claro. Eu reparei quando eu fiz um vídeo aqui falando que poderia sair um filme 4, o vídeo teve mais de 120 mil visualizações. E além disso daí, muita gente comentando, né? Eu sou fã, isso, aquilo, tá impressionante como a galera gosta de Mercenários. Sim, e tem uma tirada muito boa, porque lógico, a crítica às vezes vai lá e começa a falar bosta, né, cara? Vamos falar em português, claro. Uma jornalista americana chegou pra ele e falou assim: ai, você vai fazer esse filme Mercenários, um filme violento, um filme que não sei o quê, um filme... Ele falou assim, olha, na verdade, Sylvester Stallone falou isso, na verdade, eu resolvi fazer esse filme, né, produzir esse filme,
porque as mulheres estavam atendendo ao pedido das mulheres que estavam sentindo falta de filmes de ação com homens de verdade. Puta que pariu, velho. E ele tem umas tiradas rápidas. Não, sim, porque as mulheres estavam achando falta de homem de verdade no cinema, sabe? Então, puta, aí a gente já lembrou, né? Pô, aquela saga Crepúsculo, né, cara? Que, pô, aquele lobisomem sem pelo, sobrancelha feita, né, cara? Vampiro purpurino que Vampiro purpurina, né, cara? Então, ele já deu uma catada nessa, falando que as mulheradas, porra, chega lá aqueles velhos, pô, mas são uns velhos, né, meu? São os coroa, né, velho? É os caras assim, machos. Sangue no zóio. Sangue no zóio. Né? Como diz o nosso amigo Chuck Norris, que faz o cover do Chuck Norris, colocou esse dia no Facebook. Meu, no meu tempo, falava bolacha. Não tem esse negócio de biscoito, né? Era bolacha com a boca cheia de farinha de bolacha ainda, cara. Então, ele deu essa tirada pra crítica. E rendeu, né, cara? Pô, 3 filmes excelentes, porque é a tirada que eles fazem, né, cara? Pô, Mercenários 2, né? Pô, vai o Bruce Willis lá e tá dando tiro nos caras, daqui a pouco aparece o Schwarzenegger do lado dele, daqui a pouco um olha assim, quem falta aparecer agora? O Rambo? Porque aparece o Bruce Willis, daqui a pouco o Chuck Norris, daqui a pouco o Schwarzenegger, ele olha, pô, quem falta agora aqui, né? Tá aqui o Braddock, tá aqui Não, eu não vejo aquela cena lá que o John McClane. Não, o Jerry Crew vai lá, eu quero ser mais jogador aí. Mas não sei o que não, eu quero ser mais jogador. Ele não sei, ele fala tudo. Eu voltarei, não sei o que. I'll be back. É muito legal, cara. Eu sei, cara. Schwarzenegger atirando, daqui a pouco o John McClane, né? Duro de Matar. O Braddock e o Schwarzenegger. Quem falta agora? O Rambo aqui agora? Cara, é muito. São sacadas, cara. Quem não manja, quem não pegou os anos 80, onde surgiram esses caras. O Chuck Norris surgiu no final dos anos 70. Numa participação do filme 73, né? Do 73, Operação Dragão Branco. Operação Dragão Branco com o Bruce Lee, lutando no Coliseu. Faz a luta no Coliseu, ele faz um tipo de um vilão lá, né? Que ainda arranca o pelo. Ele faz um tipo de vilão e dali a carreira. E é interessante a carreira do Chuck Norris, cara. Porque quem lançou ele no cinema foi Steve McQueen, que era um baita de um ator de filme de ação. E dublê também, ele fazia cenas de dublê. E o cara falou assim, ele era professor de karatê do Steve McQueen, né? E o jeitão dele falou assim, pô, cara, você leva um jeito pra fazer filme de ação. Eu falei, que isso, fazer filme de ação? Eu não sou ator, cara, você é um grande ator. O Steve McQueen falou pra ele assim, não, mas pra fazer filme de ação, cara, não precisa ser um grande ator. Entende? Você vai se tornando aos poucos. E, cara, não é que deu certo. Se a gente falar, o Chuck Norris é um baita de uma... Não é. Não é. Entende? Mas, pô... Mas fez o que precisava fazer. É os personagens que caem direitinho no cara. E o próprio Hugh Jackman, que a gente estava conversando hoje aqui, que falou, já deu meu tempo de Wolverine e agora eu vou partir para outra praia. É o que não aconteceu com esses caras que fazem Mercenários. Os caras ficaram enraizados não em personagens de super-heróis, mas no estereótipo de personagens machão, né, cara? Machão. Mas o Sylvester Stallone ele conseguiu fazer outros filmes que deram... Pode não ter dado a bilheteria, mas a gente vê que ele cresceu muito como ator. Arnold Schwarzenegger é a mesma coisa. Se você olha assim e fala assim, pô, ele fez esse filme com o Rodrigo Santoro, né? Eu acho que é o último desafio, um negócio assim, né? Participação lá do Rodrigo Santoro. Cara, é muito engraçado ver Arnold Schwarzenegger. Nesse mesmo filme, ele tira sarro dele mesmo. Na hora que ele atravessa a janela lá do bar, lá, os caras ficam olhando. Então, xerife, o senhor está bem? Ele levou e falou, não, eu só estou velho. Ele chegou a fazer aquele filme lá, um tiro no jardim de infância, né? Então, essa época dele, eu acho que ele já estava no declínio, né? Até que veio um filme que eu gosto muito, que eu já falei aqui no canal, que é uma mistura de aventura com terror, que é O Fim dos Dias. Sim. Esse filme, não vou dizer que levantou a carreira dele de novo, mas deu um tapa na bunda da carreira dele. E foi o primeiro filme em que ele, como personagem, morre. Exatamente. Não sendo um robô. Spoiler aí. Não como robô, né, cara? Não como robô, né? Porque não foi, ele morre. Ele era um robô, né, cara? Mas como personagem humano, é o primeiro filme que ele morre. Né? Então... Não teve marmeladinha. Não teve marmeladinha, não, né, cara? Então, ele cresceu muito como ator, cara. E a gente acompanhou a carreira do cara, né? Então a gente sabe, pô, o próprio Bruce Willis, né, cara?
quando fazia A Gata e o Rato, Sim. né, aquele seriado antigo, vocês procuram aí o... Tem aquele especial no canal, inclusive. Então, a gente via que ele era meio canastrão, né, cara? Ele fazia um... Mas daí ele foi crescendo, né? Devia ter uns 25 anos ali. Aí foi lá pegando lá o John McClane. Quem que faz o John McClane melhor do que o Bruce Willis? Não tem como. No Duro de Matar. Não tem como, cara. Mas é aquilo, quando você pega também um bom diretor, né? Exatamente. Você pega no caso do Schwarzenegger, né? Eu lembro que quando ele começou a despertar nos anos 80, eu lembro que o Rubens Eval Filho fez uma crítica e desceu a lenha nele. Porque quando no Conan, falei, pô, mas esse não é ator. Aí até ele falava Arnold, nem ele sabia falar direito o nome. Esse ator não vai sair desse filme. Achava que ele era uma porcaria de ator que não iria passar daquele filme, e olha lá, né? E no entanto foi indo, né? Até que ele pegou, o James Cameron pegou ele. E veio ele se tornar aquilo, né? Ó, tu vai fazer um também, robô. né? Diretor. Papel certo, não fala muito, não faz muita expressão, perfeito. Ele tem que estar congelado, literalmente. Então, Aquela fala, né, que aproveita o sotaque austríaco que ele tem. Isso, e já tinha tido o Conan, que tinha sido legal, né? Eu gostei de Conan. Eu gostei, cara. Eu gosto dos filmes do Conan. E outra, pra mim, é o Conan mais parecido do gibi. Tanto que tentaram fazer com o Jason Momoa em 2011, ficou uma bosta. Cara, usaram um tipo de filmagem que parece coisa de seriado da Xena, sabe? Então, nada contra o seriado, que eu gosto muito, mas o tipo de filmagem que usaram pra fazer. E outra, o Schwarzenegger é muito mais parecido com o Conan do que o Jason Momoa. Tudo bem, aí é outra coisa, o Schwarzenegger tá velho pra fazer o Conan, todo mundo compreende isso. Tanto que tem uma versão eles vão fazer o Conan, mas tipo o Rei Conan. Aí não sei se vai eu acho que continuar nem foi ou não. pra frente, né? Mas tem aquela foto dele sentado no que nem a gente falou, o Jason Momoa ainda não estava bombadão na época. Hoje talvez se o Jason Momoa fizesse hoje o Conan, seria outra coisa com essa fama que ele pegou em Game of Thrones, o cara mais bárbaro, agora o Aquaman meia boca ainda até saiu um filme que a gente não sabe como vai ser. O estereótipo do Conan, tipo, aqui dentro dos quadrinhos, aquele cara com um largão. Sim. O Momoa tem um corpo meio atlético, né? Um corpo tipo bem gladiador mesmo, que o Conan tem o Schwarzenegger tinha. O cara é fisiculturista, era então, essa é a diferença. Né? Agora foi campeão mundial, várias vezes. Né? Agora, realmente, a ideia do Stallone, quando fez o primeiro Mercenário, e trazer essa nostalgia dos anos 80, dos grandes atores. Cara, foi uma sacada muito boa. E a ideia, vamos tirar sarro de nós mesmos. Né? E eles toparam, esse é legal que eles toparam. Da nossa idade. De passagem, né? Tirando o Bruce Willis aí, o resto da galera já tava tudo meio na sarjeta em termos de papel e de grana, né? Wesley Snipes, que a gente acabou de falar aqui, Dolph Lundgren, quem da molecada hoje sabe quem que é o Dolph Lundgren? Agora vai estar em Creed 2, ele vai ser o... Eles podem lembrar de, tipo assim, do Drago ou do He-Man, que ele fez o papel do He-Man. Então tudo bem, mas hoje em dia... É que é o seguinte, aqui... A molecada não sabe por exemplo, vamos citar outros exemplos aí, por exemplo, que a gente falou aí, dos caras que estão fora do Mickey Herc, se fizesse, que você falou... O que aconteceu com o Dolph Lundgren, o que aconteceu com o Wesley Snipes depois que saiu da cadeia, tudo, é que é o seguinte, não tinha o próprio Jason Statham. O Jason Statham tá começando a ficar agora, modinha agora. Porque até o primeiro Mercenários ele não tava com essa bola toda. Não, o que aconteceu é o seguinte, Hollywood não tava chamando eles, porque não sei o que. Cara, a Europa chamou eles. Então eles estavam bombando na Europa. O próprio Steven Seagal, cara, tava bombando na Europa. Pode ver que os filmes dele lá é tudo passado na Romênia, na Ucrânia, na Rússia. Mais um cara que poderia estar nesse bolo aí também, que a gente falou de repente no próximo filme aí. Ou como você prefere, o Vin Diesel. Vin Diesel podia estar no bolo desses caras também aí. Pode. De repente colocar o velho e o novo, né? Sim. Colocar o Vin Diesel aí. Bom, pessoal, então foi isso. Falamos muito sobre Mercenários, por que nós gostamos. E agora eu quero saber por que você gosta. Deixa aqui nos comentários. Nós gostamos porque nós somos velhos. Combinado? Já tô um bagaço aqui já. Grande abraço aí pra todo mundo. Tchau. Falou. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campainha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!